De volta ao cenário Sabatina, hoje com o candidato a prefeito de Mossoró, professor Ronaldo, do PSOL. Você pode participar, interaja aí com a gente. Estamos tentando encontrar tempo aqui para fazer as participações de casa, mas nossas redes sociais estão aí na tela para você participar com a gente. Filipe. Professor, o senhor é professor, teve sala de aula, então o que se espera, acho que uma das principais coisas que todo mundo espera numa campanha é que os políticos, os candidatos falem o que eles pensam para a educação, né? Um gargalo enorme e que esse ano foi aprofundado por causa da pandemia. Muitos alunos sem poder assistir aula por falta de celular, por falta de internet. Como isso te angustia e como solucionar essas notas, por exemplo, que a gente, né? Mossoró é uma das cidades que tem uma nota alta no IDEB, mesmo assim não chega a 5, né? Então, assim, como te angustia e como solucionar isso? Felipe, isso que você fala é natural. Nós realmente estamos bastante preocupados. Eu tive agora mesmo vendo o Hipólito, né, hoje à tarde. Estamos bastante preocupados. As crianças no Hipólito, por exemplo, não estão tendo aula. Eles estão com dificuldades de acompanhar. Às vezes não tem um celular, às vezes não tem internet. E um celular para 5, internet. É muito complicado isso. Mas nós temos o nosso governo federal, nós temos o Ministério da Educação e Cultura, que passou toda uma vida aí discutindo ideologia. Nós temos agora, mudou o nosso ministro da Educação e Cultura, e até agora nada mudou em termos de direcionamento para essa questão. Nós temos, inclusive, nós tínhamos um projeto antes da pandemia, no governo do Temer, de internet para todos. Foi muito badalado, o Kassab, né? Era ministro da Ciência e Tecnologia, e eu não sei o que ocorreu com esse projeto, e como ele vai ser reanimado novamente. O importante é que a pandemia está aí, as aulas estão faltando, está ficando crianças para trás, embora aquela propaganda do governo federal, que nós precisamos ter, nós não podemos parar o nosso Brasil, não sei o quê, da educação e cultura. Realmente é um problemaço. Os problemas da educação já existiam. Você mesmo colocou um IDEB de 5 e pouco, estão comemorando, quando na verdade é baixíssimo. E se você for olhar na questão relacionada à matemática em relação à língua portuguesa, é pífio. Então, nós precisamos valorizar os nossos profissionais da educação. Nós precisamos fazer com que utilizemos a UERN. A UERN tem todos os cursos da área de licenciatura. A UERN pode ser uma parceira da nossa prefeitura para fortalecer, a partir do conhecimento, da formação continuada de nossos professores. A UFERSA também é um outro instrumento nosso, que nós também podemos utilizar com força, nesse sentido, né? O curso de Ciência da Computação, e na UERN também tem o curso de Ciência da Computação. Nós precisamos, na verdade, fazer com que utilizemos melhor as nossas instituições de ensino superior. Professor, o senhor fala no plano de governo algo relacionado como a criação de um hospital municipal. Se fosse tão fácil, os gestores que passaram por Mossoró não já tinham criado? E o senhor sabe os custos de se criar um hospital municipal aqui para Mossoró? Eu acho que posso responder, né? Eu acho assim, Volnúvio. Eu estava no último debate e fiquei surpreso que em 2014 eu fui candidato, a majoritária eu fui vice de alguém, e eu fui a uma reunião na OAB, 2014. O Aldo Fernandes, ele era o presidente da OAB naquela época, e nós discutíamos, era uma pauta da OAB, a Defensoria Pública. E no debate eu percebi que mesmo o Aldo tendo sido estado como secretário na administração de Rosalba, essa pauta não foi solucionada. O que acontece é o seguinte: a nossa saúde é dividida em baixa complexidade, que são as UBS, média complexidade, que são as UPAs, e alta complexidade, que são os hospitais. Nós somos a única cidade do Rio Grande do Norte, ou do Nordeste, talvez, que nós temos 3 cursos de medicina, sendo 2 de instituições públicas, o ERN e o FESA. Nós temos que chamar a atenção das instituições. Lembre que tem UBS sendo fechada porque a UBS não capitaliza voto.
o PA dizendo que vai se construir mais uma outra, porque o PA capitaliza votos. Só que construir prédio não melhora a nossa saúde. Nós temos 3 UBS, sendo que uma não foi ainda registrada. Então, nós vamos fortalecer as 2 UBS, reabrir fortalecer as UPAs, quer dizer, fortalecer as UBA, reabrir as UBS, fortalecer a saúde da família, transformar o PA do BH em um hospital, né? Um hospital que é com portaria alta complexidade, e chamar a atenção das instituições. É importante. Nós também temos um curso de medicina veterinária aqui na cidade de Mossoró. Tem um hospital universitário na veterinária. Vamos fazer uma parceria e também fazer com que nós tenhamos os nossos pets também assistidos. O que falta, Vonúvio, é interesse público. O que falta é vontade de trabalhar. O que falta é o que tem demais, a cefalia. Eles todos têm ideia para tudo, mas passado o dia 16, acéfalos. Candidato, a gente fala da trajetória, ou melhor, da atuação do político na gestão do executivo. Ela passa, naturalmente, por um alinhamento, uma necessidade da aprovação da Câmara de Vereadores. Como é que o candidato espera encontrar uma Câmara de Mossoró e como é que o senhor espera que esse discurso, né, autêntico, que o senhor sempre traz aqui nas suas apresentações, vá ser recebido pelos vereadores na Câmara de Mossoró? É por isso que eu estou dizendo aqui, estou dizendo aqui, que eu, como prefeito, eu sou um instrumento. Então, nós vamos fortalecer os nossos vereadores. Thelma, 50007. Thales, 50000. Lúcia Garcia, 50123. São poucos, né? Agora nós temos uma coisa importantíssima. Chama o povo. Vai lá nos bairros, vê quais são as necessidades. Forma-se os plebiscitos populares. O que está faltando lá? Redistribui as riquezas do município em bairros. Estuda as necessidades de cada bairro. Fortalece a nossa Câmara Municipal com bons nomes. Com bons nomes. Esse é o momento. Mas, além disso, nós precisamos dos plebiscitos populares, onde vai votar, todos vão ter vez e voz. Vai votar para definir como, de fato, serão gastos o dinheiro público, os 600 milhões ano que nós temos aqui a distribuir, a ser gasto com as famílias. Então é isso, pessoal. Estão dando muita atenção aos prefeitáveis. Muita atenção aos prefeitáveis. Dê um pouco de atenção ao seu vereador. Ele é importante também. Ele é mais importante. Vá lá nos bairros e acredite as pessoas, a partir dos plebiscitos populares, o voto para saber o que é prioridade para a cidade de Mossoró, limpeza do rio, o raio-x do BH, limpeza pública, pública e estatizada, com a reciclagem. Quer dizer, nós precisamos entender que o poder emana do povo. Nós precisamos entender que o prefeito é um instrumento. Ele é aquela pessoa que vai administrar, mas ele não vai administrar tal qual sua vontade. Ele vai administrar assistindo o povo, chamando a atenção do povo nos bairros e observando que a participação da Câmara é importante. Por isso é preciso nós termos um nome. Professor, nós temos aqui a participação do Domingos Peixoto. Domingos fez 3 perguntas, eu vou ter que escolher uma, viu, Domingos? Vou fazer a primeira. O seu partido é conhecido por apoiar a liberação do uso de drogas e apoio ao aborto em qualquer situação. Em sua administração como prefeito, o senhor vai defender essas bandeiras? No que isso ajuda a juventude moçoroense já tão desassistida? Primeiro, isso aí é uma inverdade. O que nós garantimos é um social. O que nós garantimos é o direito de todos. Isso aí não é verdade. O que nós garantimos é que as mulheres
têm seus direitos e devem ser preservados. Os homens têm seus direitos e precisam ser preservados. Os gays têm seus direitos e precisam ser preservados. O que o PSOL trabalha é a socialização de todo e qualquer, independente da sua indicação sexual ou de gênero, ou não importa. O mais importante é que as pessoas precisam entender que esses assuntos são debatidos, são discutidos, mas não é pauta do PSOL dizer o que. A pauta do PSOL é afirmativa. A pauta do PSOL é afirmativa. É no sentido de essas pessoas têm direito, têm deveres, e essas pessoas precisam ser, como se diz, assistidas. É muito importante a questão... a gente já tem uma lei que trabalha essa questão do aborto. Nós temos uma lei para determinadas situações que é permitido. O que nós não temos é que deixar... além da mulher ser violentada, ainda tem que passar por uma questão relacionada à polícia para fazer um procedimento pelo qual a lei já garante que ela precisa, que ela deve fazer. Então, nesse sentido, me desculpe dizer que não tem nada a ver, nós apenas somos da política afirmativa. Nós temos uma ideologia apenas, o social. A nossa ideologia é socialista. O resto é falácia. O resto é tentativa de incluir o ódio. E isso é um jogo que a gente acabou entrando aí nessas ideologias e se perdendo e trazendo o Brasil para 1969 ou mais. Então, pessoal, não existe essa discussão. A discussão aqui é pelo social. Nosso tempo já está se esgotando, né, Carol Ribeiro? Então, nós vamos abrir aqui o espaço para as considerações finais do candidato professor Ronaldo do PSOL. Então, pessoal, dia 15 de novembro, entenda, eu sou um instrumento. Vote certo. Escolha as melhores pessoas para fazer parte da Câmara Municipal. Lembre, cada um deles é um funcionário público em torno de um salário de 13 mil reais. Tem que trabalhar por você, não por ele para se completar. Eu tenho que trabalhar por você. Nós temos que trabalhar por você. Então você, lembre, o mais importante deste processo não são os políticos, é você. Por isso, confie nos vereadores do PSOL, Thelma Gugel, 50007, Thales Augusto, 50000, Lúcia Garcia, 50123. E selecione os melhores nomes, os nomes que compreendam que a necessidade não é dele, é do povo. Eu, por exemplo, se chegar ao poder, a prefeitura de Mossoró, em dia 15 de novembro, eu vou optar pelo salário de professor, doutor, pós-doutorado da Universidade Federal Rural do Semiárido, porque político não é para ter privilégios. Político é para trabalhar. Político é para entender que ele tem que servir. Tá certo? Então, companheiros aí da telinha, lembre disso, dia 15 de novembro. Vote 50 e venha para o PSOL, porque justamente é essa a nossa grande luta. A partir do dia 16, nós estamos na rua, quando todos guardaram os seus canhões. Nós estamos na rua. Por quê? Porque a nossa luta é contínua. Para isso, venha fazer parte do PSOL, venha conhecer o PSOL, some as nossas lutas. Professor Ronaldo e Yasmin Dias estamos nessa luta porque acreditamos que o ser humano deve estar acima de todo e qualquer capital. Nós precisamos entender que deixa de falácia, deixa de empurrar a coisa com a barriga, deixa de se olhar para o seu umbigo apenas. Vamos olhar para o coletivo. Se eu quero fazer um churrasco em casa, eu não consigo fazer sozinho. Professor Ronaldo, muito obrigada pela sua participação no cenário político de hoje. Nós agradecemos a presença do candidato professor Ronaldo e também a presença aqui dos nossos colegas Filipe Cunha e Moisés Albuquerque.
Você de casa, muito obrigado pela audiência. Quero mandar um alô aqui para o João Arthur Dantas, Jane Azevedo, José Santos, o Marcos do Paredões, Elisiário Eloy e Edmundo Moura. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigada, Moisés Albuquerque. Muito obrigada, Filipe Cunha também. E você, a gente se encontra amanhã, 7h25 da noite, ao vivo, aqui na continuidade do Cenário Sabatina. Amanhã com a candidata Seição. A gente se encontra amanhã. Uma boa noite e até lá.